Olá, irmãos. Vamos para a nossa aula de número 9, nesta análise da segunda carta de Pedro. E na segunda carta de Pedro, nós estamos analisando o capítulo 2. Nessa aula, nós vamos avançar a nossa análise do capítulo 2, vendo agora dos versículos 17 até o versículo 22. Vamos inicialmente lembrar aqui o esboço da sessão. Nós estamos aqui na terceira sessão da segunda carta de Pedro. Já vimos aqui que o capítulo 1 trata a respeito daquilo que os crentes já têm. Essa segunda carta de Pedro, ela é centrada em lembrar os cristãos daquilo que eles já têm e daquilo que eles devem fazer para perseverar na fé. E então na terceira sessão, ele trata basicamente do engano dos falsos mestres. Nós estamos vendo que o capítulo 2 diz respeito a uma parte deste engano, que é a questão da antinomia, do incentivo que os falsos mestres davam para a prática de uma vida pecaminosa, a prática da pecaminosidade, ok? E no capítulo 3, versículos de 1 a 16, a grande influência negativa deles era a respeito da negação do retorno do Senhor Jesus Cristo, certo? Avançando, nós então vimos que o capítulo 2, no começo, ele atesta ali que a característica básica de um falso mestre é que ele insere heresias destruidoras dentro da igreja e que ele também insere práticas pecaminosas que negam aquilo que eles mesmos dizem que acreditam. Então, muitos seguem as suas práticas libertinas, as suas práticas pecaminosas baseadas nessas heresias. Então, Pedro estabelece um padrão aqui, o padrão do falso mestre e dos seus muitos seguidores, que constituem a maioria, certo? Depois, então, ele dá alguns exemplos do Antigo Testamento, mostrando como Deus haverá de julgar tanto os falsos mestres quanto os seus seguidores, mas que Deus também providencia um meio de escape, assim como foi com Noé, que pregou a justiça, e assim como foi com Ló, que não abraçou essas práticas libertinas de sua época. Então, os dois elementos de um falso mestre, que é a pregação da heresia e a inserção da prática libertina, isso foi negado por Noé e por Ló, e por isso eles foram libertos do juízo. Então, é isso que Pedro está incentivando os seus leitores a fazerem também. Na aula passada, então, nós começamos a analisar a partir do versículo 10 até o versículo 16. E eu disse para vocês que este trecho aqui do capítulo 2, ele enfatiza o caráter dos falsos mestres. E basicamente Pedro nos apresenta alguns elementos do caráter destes falsos mestres. Primeiro, eles são pessoas centradas na sua própria autoridade. Então, este é o primeiro ponto aqui. E nesse sentido é que eles são antinomistas. Eles não seguem a autoridade de ninguém, eles seguem apenas os seus próprios prazeres. Isso faz com que eles se assemelhem a animais. Animais é que são assim, que seguem apenas os seus próprios instintos. E assim como animais que seguem os seus instintos, que são selvagens e não servem para nada, apenas para serem presas, assim também são os falsos mestres. Por seguirem os seus instintos e por não servirem para nada, eles servem apenas para um dia servirem de presas a Deus, para serem julgados pelo próprio Deus. E então o apóstolo Pedro nos apresenta um exemplo de como era o caráter depravado deles, quando eles uniam a sua luxúria carnal com as práticas
cristãs. Então, a luxúria carnal era inserida dentro da vivência cristã. Depois, o apóstolo Pedro, nos versículos 14 a 16, enfatizou que por trás de tudo isso existe dois desejos pecaminosos: o desejo da imoralidade e o desejo da avareza, ok? Então, por eles serem imorais e por serem avarentos, é que eles fazem o que eles querem fazer. Eles são cheios de adultérios e eles são expertos na avareza. Por isso, eles enganam as pessoas. Assim como Balaão, que movido pela avareza promoveu a prostituição, assim também são os falsos mestres. Por amarem a avareza, por quererem o prêmio da injustiça, promovem a prostituição, promovem a imoralidade, ok? Então, eu terminei a aula passada mostrando como estes elementos de um falso mestre são muito presentes ou estão muito presentes ainda hoje nos falsos mestres modernos, ok? Então, voltando aqui no nosso esboço, nós ainda estamos neste ponto A da terceira sessão. Nós ainda estamos analisando o antinomianismo dos falsos mestres. Porém, nesta aula agora, nós vamos centrar a nossa atenção na última parte do capítulo 1, dos versículos 17 ao 22. E essa parte, irmãos, o apóstolo Pedro vai falar a respeito dessa destruição que os falsos mestres provocam. Então, se você retornar aqui até o versículo 12, você vai ver que a palavra destruição ela é enfatizada. No versículo 12, ela aparece aqui, depois ele fala que na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, o apóstolo Pedro, aqui no final do versículo 12, enfatiza que os falsos mestres, eles promovem destruição. Então, uma característica dos falsos mestres, como eu enfatizei na aula passada, é o seu caráter inútil. Eles não servem para o benefício da igreja, eles servem para o malefício da igreja, para a destruição do corpo de Cristo. Então, agora no versículos 17 a 22, é sobre essa destruição que o apóstolo Pedro ele vai falar. E o apóstolo Pedro, ele vai enfatizar pelo menos 3 aspectos dessa destruição. Primeiro, ele vai mostrar a forma da destruição, como essa destruição ela é exercida. Depois ele vai enfatizar no verso 19 a técnica da destruição. Qual é o método que eles utilizam para enganar o povo? O que é aquilo que eles oferecem para enganar o povo? E depois, então, nos versículos 20 a 22, nós temos ali os resultados dessa destruição que eles promovem no corpo de Cristo. Então, nessa aula de agora, nós vamos ver, basicamente, os efeitos do falso profetismo na igreja. Como é que o falso profetismo, ele é efetivado no meio do corpo? O que ele gera no meio do corpo de Cristo? E, mais uma vez, todos nós vamos perceber o quanto aquilo que acontecia na época de Pedro continua acontecendo nos dias de hoje. Então vamos aqui para o nosso texto, para o versículo 17 e 18. Nestes 2 versículos, pessoal, o que nós vemos aqui, e eu enfatizei agora há pouco, são os trajetos da destruição, ou a maneira da destruição, aquilo que eles fazem que promovem a destruição, ok? Então veja aqui
que o apóstolo Pedro, ele enfatiza no versículo 18 a destruição. Mostra aqui no versículo 18 que eles engodam com paixões carnais aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, qual é o grande elemento destrutivo dos falsos mestres? É que eles prendem as pessoas nas suas paixões carnais. Este é o grande elemento destrutível dos falsos profetas. Eles fazem com que as pessoas fiquem presas em suas paixões carnais, ok? Por conta disso, o apóstolo Pedro afirma aqui várias características dos falsos mestres que resultam nesse tipo de prejuízo para o corpo. No versículo 17, ele mostra aqui que os falsos mestres, eles são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Aqui, irmãos, nós temos praticamente o mesmo paralelo do que o apóstolo, ou no caso do que o irmão do Senhor, Judas, escreve no seu livro, quando ele fala lá de nuvens sem água, versículo 12 de Judas, eles são nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Então aqui nós temos a descrição do que nós chamamos hoje de neblinas, ou aqui no sul do país, de cerração. O que é uma neblina? O que é uma cerração? São nuvens que não possuem água, são nuvens que não estão carregadas. Por isso, são nuvens que não servem para absolutamente nada, elas não regam nada, elas não servem para nenhum benefício aparente para nós. E, tirando ainda, esticando um pouquinho mais a ilustração, as cerrações ou as neblinas servem mais para causar perigo nas estradas. Quantos acidentes não acontecem por conta da pouca visibilidade que as neblinas provocam? Então, as neblinas, além de aparentemente inúteis, além de serem prejudiciais, elas ilustram muito bem o que é um falso mestre, ok? Um falso profeta, um falso mestre é alguém que não traz benefício para o povo. É alguém que, na verdade, traz prejuízo. E por isso o apóstolo Pedro afirma no final do verso 18 que para eles está reservada a negridão das trevas. Negridão das trevas aqui é mais uma referência à destruição do inferno, ok? Então, a punição eterna no inferno. Então, o apóstolo Pedro tem enfatizado a ideia de que os falsos mestres, os ímpios, já estão reservados para esta punição final. Agora, por que eles serão punidos? Por que eles são inúteis? Por que eles são como névoas impelidas por temporal? Versículo 18, porque eles proferem palavras jactanciosas de vaidade. Você tem aqui 3 palavrinhas chaves que expressam muito bem o ensino dos falsos profetas. Você tem a expressãozinha palavra aqui, certo? E essa ideia de proferir palavras, ela tem a ideia de abrir os lábios. Então, eles abrem os lábios de maneira... E aí vem a segunda palavra, jactanciosa, e a palavra jactancioso, traduzido aqui, ela tem a ideia de algo que é inchado. Então, ela literalmente significa palavras inchadas, palavras que inflamam, palavras que chamam a atenção das pessoas. Então, eles proferem os seus sermões
eles são inflamados, eles são sermões que chamam a atenção das pessoas. E você pode perceber como não existe nenhum falso mestre que seja um mau pregador. O seu discurso é muito bonito, o seu discurso é inflamado, o seu discurso é atrativo, o seu discurso é, então, jactancioso, ele é cheio de exuberância. Porém, ele é um discurso jactancioso de vaidade. E a palavra vaidade aqui, ela tem a ideia de algo que é fútil, de algo que é vazio, de algo que é sem honra, ou seja, de algo que não produz absolutamente nada de positivo. Então, o centro do problema dos falsos mestres é a sua pregação. A sua pregação, ela é fútil, ela é uma pregação que não produz o que é bom para o povo, que não traz o bom alimento para o povo. Ou seja, um dos elementos destruidores dos falsos mestres é que eles não ensinam a palavra de Deus. Eles ensinam uma série de outras coisas, menos a palavra de Deus. Então você pode notar como a grande maioria desses falsos mestres hoje podem até abrir suas Bíblias e falar em algumas coisas da Bíblia, mas os seus sermões são baseados em psicologia humana, na vitória financeira, na vitória emocional, no discurso da autoajuda, no discurso do entretenimento. Então eles são palhaços, eles contam muitas piadas. Então hoje existe um tal de pastor, um pastor cheio de graça, que o seu sermão é completamente guiado por piadas e diversões, ok? Então são discursos jactanciosos, chama a atenção de muitas pessoas, atrai muitos ouvintes, lotam grandes igrejas, mas que são vazios, são sem conteúdo do que realmente importa, que é a palavra de Deus, o ensino sólido da palavra de Deus. Então, a principal arma destruidora dos falsos mestres é a sua pregação fútil, a sua pregação vaidosa, a sua pregação vazia, que acaba gerando o resultado de engodar pessoas em suas paixões carnais. Pois veja bem, se as pessoas são apaixonadas pela riqueza, são avarentas, e você prega ensinando as pessoas a como serem ricas, a como vencerem as dificuldades financeiras, e centra a sua pregação nestes aspectos, você está prendendo as pessoas nas suas paixões carnais. Você não prega o arrependimento, a satisfação em Cristo, a busca pela santidade. Você prega o que as pessoas querem ouvir. E por isso a pessoa fica presa na sua paixão carnal. E então elas acabam prendendo, por causa da sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. Então deixa eu me explicar isso para vocês. Essa expressão libertinagem, ela reflete isso que nós temos enfatizado, a questão da antinomia. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que, por causa do seu espírito libertino, eles seguram pessoas nas suas paixões carnais. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui é que, pelos falsos mestres não terem os seus corações firmados nos mandamentos de Deus, por serem eles mesmos pessoas libertinas, eles acabam incentivando isso nos outros. E aí, o que ocorre é que aquelas pessoas
que poderiam ou que seriam libertas destas práticas mundanas acabam sendo presas ou engodadas nessas práticas mundanas. Então, eles pegam pessoas que estavam prestes a fugir desse estilo de vida mundano e eles acabam engodando ou prendendo as pessoas em suas paixões carnais em uma vida mundana também. Então, o grande ponto destruidor de um falso mestre é que ele usa a sua pregação para manter as pessoas no pecado. Então, pode notar como nas pregações desses falsos mestres de hoje faltam palavras como arrependimento, busca de santidade, vida em piedade, amor a Deus acima de tudo, satisfação em meio às dificuldades, contentamento no Senhor Jesus Cristo. E sobram palavras como vitória financeira, curas, milagres, carro novo, casa nova, estabilidade emocional. Sobram palavras que exaltam as paixões mundanas, as paixões carnais. E então as pessoas ficam ou continuam presas nessas paixões carnais. Então este é o grande traço destruidor de um falso mestre, ok? Então você já deve ter percebido o quanto isso é atual. O versículo 19, então, avança o raciocínio, nos mostrando agora a técnica da destruição. O que eles utilizam como técnica para promover essa destruição? A resposta está aqui no começo do versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Então aqui nós temos um relance do que era a doutrina ensinada por eles. E nós percebemos que aqui você tem o mesmo ensino que acontecia, que foi combatido no livro de Timóteo, que foi combatido no livro de Coríntios. Você não tem aqui, pessoal, as heresias judaicas, as heresias que diziam que as pessoas, que o gentio, para ser do povo de Deus, precisava continuar guardando a lei de Moisés, inclusive com a circuncisão. Então aqui você tem o chamado os chamados judaizantes, a heresia judaizante ali, bem recente, que é combatida em vários livros do Novo Testamento, também especialmente o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Mas em vários outros livros do Novo Testamento, você tem o combate a um outro tipo de heresia, que era uma heresia agora mais comum entre os gentios, que era uma junção, uma mescla da filosofia grega com o pensamento cristão. Então, o que eles ensinavam? Já que Cristo nos libertou da lei, nós agora somos livres para fazer o que nós quisermos. Não há um código moral sobre nós. Isso, de certa forma, era verdade. Era isso que o apóstolo Paulo ensinava, ok? Só que o apóstolo Paulo, ele fez questão de enfatizar várias vezes que nós não devemos usar a nossa liberdade para o mal. No livro de Gálatas, quando ele ensina que nós somos livres da lei, ele mesmo diz, mas isso não significa dizer que nós podemos viver em libertinagem. Não, agora nós temos que andar no Espírito Santo, utilizar ou praticar o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Então o apóstolo Paulo jamais dizia que a liberdade
deveria ser margem para a libertinagem. Mas os falsos mestres entendiam que, já que nós somos livres em Cristo, e eles pegavam o pensamento grego que afirmava que o corpo é mau, que não haverá esse negócio de vinda de Cristo, Jesus Cristo já veio, já consumou tudo, esse mundo físico é mau, o corpo é mau, e por isso nós podemos fazer o que quiser por meio do nosso corpo. Então eles pegavam essa ideia e então diziam que agora, como cristãos, nós podemos praticar qualquer coisa que nós pudermos. Por isso é que ele diz que as pessoas eram presas em suas paixões carnais. E então, a técnica que eles usavam era a seguinte: eles prometiam liberdade para a pessoa. Agora você estaria livre para fazer o que você quiser. Já pensou uma religião onde você é livre para potencializar ou para atualizar todo o seu potencial pecaminoso, todos os seus desejos pecaminosos? Então ele diz que era isso que os falsos mestres faziam. Eles prometiam a liberdade para as pessoas. Então o centro dessa doutrina herética deles era a promessa de uma liberdade cristã que não era a liberdade ensinada pelos apóstolos. Por isso o apóstolo Pedro diz que eles prometiam liberdade, mas eles mesmos eram escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então qual é o argumento de Pedro aqui? Eles estão prometendo uma liberdade, mas que isso não é liberdade coisa nenhuma. Eles estão prometendo a escravidão à corrupção. Cristo nos comprou para sermos livres da lei e, portanto, livres do pecado. E isso significa dizer que agora nós não precisamos da lei de Moisés para viver em santidade. Nós podemos viver em santidade agora por intermédio do Espírito Santo. É este o ponto dos apóstolos. E o que os falsos mestres diziam é que agora, sem lei, você não precisa viver em santidade, você pode fazer o que você quiser. E isso não é liberdade, argumenta Pedro, isso é escravidão a uma vida corrupta. Então note o padrão que ele estabeleceu nos primeiros 3 versículos, repetido aqui. Eles tanto são escravos das suas paixões carnais, quanto escravizam pessoas em suas paixões carnais. Então perceba, pessoal, que existe aqui uma identificação dos falsos mestres com os seus seguidores. Nós nunca podemos dizer que os falsos mestres são maus, os seus seguidores são apenas pobres enganados por eles. Não. Todos eles buscam a mesma escravidão do pecado. Todos eles são movidos pela imoralidade e a ganância. Todos eles querem a mesma coisa, por isso eles se encaixam. Então nós já vimos aqui o que eles fazem para destruir, eles pregam futilidades. O que eles usam para destruir, eles usam uma promessa de liberdade que é falsa. E então, os versículos 20 a 22, nós temos aqui os resultados dessa destruição. Então, versículo 20, esses versículos aqui, pessoal, 20 a 22, existe certo debate sobre a quem estes versos se referem. Porque ele diz, portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, a quem Pedro está se referindo aqui? Voltando aqui para o texto de 17 a 19, alguns sugerem que Pedro está se referindo aos falsos mestres. Outros acham que Pedro está se referindo
aos seguidores dos falsos mestres. Outros acham que Pedro aqui está se referindo tanto aos falsos mestres quanto aos seus seguidores, ok? Uma quarta interpretação que muitos utilizam, mas vou citar só por citar, mas eu não concordo com ela, é que aqui ele está se referindo aos seguidores dos falsos mestres, que eles eram convertidos, mas então ouviram os falsos mestres e perderam a sua salvação. Como isso é contrário ao restante das Escrituras, essa interpretação ela não pode ser aceita. Bem, pessoal, eu prefiro não polemizar muito aqui, porque eu mostrei para vocês que existe uma identificação entre os falsos mestres e os seus seguidores. Então, se Pedro está se referindo aos falsos mestres ou aos seguidores, a ideia é absolutamente a mesma. Isso se aplica tanto aos falsos mestres quanto aos seguidores. E o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui? É que o resultado de se abraçar o ensino dos falsos mestres é uma condição pior do que a condição que se tinha antes de se abraçar o ensino dos falsos mestres. Então veja o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Que se depois de terem escapado das contaminações do mundo, certo? Então, a pessoa abraçou a fé cristã e a oportunidade de escapar de um estilo de vida mundano. Ele faz isso mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é outra palavrinha que poderia ser substituída por conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo é Evangelho. Então, mediante o Evangelho, a pessoa escapa desse estilo de vida mundano. Então, a pessoa está vivendo no mundo, conhece o Evangelho, tem a oportunidade de mudar de vida, então, e se deixa se enredar de novo pelo estilo de vida mundano. O resultado no versículo 20 tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque seria muito melhor se não tivessem conhecido o Evangelho do que, conhecendo, voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, olha o argumento de Pedro. É melhor alguém não conhecer o Evangelho do que, depois de conhecer, abraçar um estilo de vida mundano. Em outras palavras, pessoal, deixe-me ser sincero aqui. É melhor ser do mundo do que ser de uma igreja universal. É melhor ser do mundo do que ser de uma igreja internacional da graça de Deus. Porque é melhor ser do mundo do que seguir a um falso mestre, do que perseguir desejos carnais, tendo conhecido a mensagem do Evangelho. Porque todos esses falsos mestres são evangélicos, afirmam que seguem o Evangelho, que seguem a Jesus. Então imagine isso. A pessoa acha que está seguindo a Jesus, mas está buscando a satisfação dos seus desejos carnais. O resultado é que o seu estado agora, como um crente que segue desejos carnais, é pior do que o seu estágio como um descrente. Porque ele está vivendo em negação ao soberano Senhor que os resgatou. Então, está vendo a ideia aqui? A pessoa abraça a mensagem do Evangelho, abraça a mensagem do resgate de Cristo e vive uma vida que nega
esta ação de sua parte. Então, o versículo 22 encerra dizendo: com eles acontece certo adágio. Então, veja como o apóstolo Pedro escarnece dos falsos mestres e dos seus seguidores. Ele usa aqui a imagem de dois animais extremamente impuros para os judeus. O cão voltou ao seu próprio vômito. Se você já percebeu, os cachorros gostam de comer os seus próprios vômitos e isso é algo muito nojento. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, olha a imagem de Pedro aqui. A pessoa é um cão e é um porco. E então, o cão vomita, livrando-se do seu enjoo, representando aqui a pessoa abraçando o evangelho, e abraça o evangelho e se volta para o próprio vômito. E o porco toma um banho, é lavado, livrando-se da própria sujeira, ilustrando aqui a pessoa que abraça o evangelho, e então volta para a própria sujeira. O que ocorre simplesmente aqui? Não é, pessoal, perda de salvação aqui. O texto não fala absolutamente nada em perda de salvação. O texto fala em um acréscimo de perdição. A pessoa era perdida, recebeu a oportunidade de se livrar da perdição, mas utilizou essa oportunidade para aumentar ainda mais a sua perdição, para aumentar ainda mais os seus desejos carnais. São aquelas pessoas que usam o evangelho para satisfazer os seus desejos carnais. Então, hoje em dia, isso também é muito comum, ok? E eu quero encerrar essa aula, mais uma vez, dando a nós uma palavra de alerta. Não caia na tentação de pregar aquilo que você acha que o seu povo vai gostar de ouvir no que tange a satisfação de desejos materialistas e humanistas. Pregue a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus falar de consolo emocional, você vai ensinar o consolo emocional. Quando a palavra de Deus falar a respeito de como o cristão deve encarar a riqueza, você vai ensinar sobre isso. Quando a palavra de Deus falar sobre vitória sobre as tentações, vitória sobre as dificuldades, você vai falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, em resumo, se você quer ser um verdadeiro mestre do Senhor Jesus Cristo, e se você quer atrair seguidores do Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra de Deus. Este é o grande segredo. Seja um pregador da palavra de Deus. Não existe falso mestre que ensine fielmente a palavra de Deus. Não existe. A principal arma do falso mestre é a pregação dos desejos humanos. É o oferecimento dos desejos humanos. Então você quer se distanciar ao máximo de um falso mestre? Então ensine a palavra de Deus. Ensine o povo a amar a Bíblia, a amar o Senhor Jesus Cristo, a amar o santo mandamento que Deus deixou reservado para nós nas Sagradas Escrituras, que é a vida em santidade à luz do Evangelho. Então, nós terminamos essa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos entrar no último capítulo de 2 Pedro, que é o capítulo 3. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.